Sejam bem-vindos então, essa é a nossa live número 210, nossa live noturna dessa quinta-feira, então vamos dar sequência aos nossos temas, vistos nos últimos dias. Hoje eu vou comentar um pouco sobre um tema que foi enviado numa pergunta depois da live de ontem. Ontem eu estava falando um pouco sobre a questão da autenticidade, da originalidade, e aí uma pessoa me perguntou, uma pessoa que é conhecedora da ferramenta da programação neurolinguística, me perguntou onde é que entra nessa questão da autenticidade, da originalidade, a importância da modelagem, Para vocês entenderem, assim, a modelagem é uma estrutura que, de certa forma, consegue ali pegar características de pessoas de sucesso, pessoas que conseguiram atingir uma alta performance dentro de um determinado ramo ou dentro de uma determinada atividade e através desse processo de modelagem, copiando os comportamentos, as crenças, modelando, bem dizer, todos esses tipos de atitude, a forma de pensar de uma pessoa, era possível conseguir depois de um tempo replicar o que aquela pessoa fazia, os resultados que aquela pessoa conseguia atingir. Então aí a pessoa perguntou, a relação, onde é que entra isso, qual é o limite entre a questão da modelagem, da programação neurolinguística com essa questão da autenticidade, Talvez a pessoa ela não tenha assistido ali o final da live, que no final da live eu falo um pouco sobre isso, sobre a questão, usando o termo bem como a gente diz mesmo, o termo bem usado na linguagem informal, que é a questão da imitação, Só que aí a gente precisa entender o que está por trás disso, como que funciona primeiramente um processo de aprendizagem, Então veja, você já deve ter, quem já tirou aí carteira de motorista, ou sei lá, eu não tenho carteira de motorista, mas eu já hoje desenvolvo, consigo realizar uma atividade com muita excelência, eu já não preciso pensar muito, eu já faço como um processo inconsciente, eu faço muito bem feito, Mas vamos pegar aqui como exemplo a questão do dirigir um carro, de um motorista, e aí tu pode levar para qualquer contexto da tua vida, Existe um processo de aprendizagem, assim como em qualquer outra atividade, que passa por mais ou menos 4 passos até chegar no último nível, por assim dizer, que a gente pode chamar de níveis de aprendizagem, e até onde chega o último nível, que é quando realmente tu atinge uma excelência, quando tu já é realmente muito bom naquilo que tu faz, Mas antes disso tu vai passar mais ou menos por esses 4 níveis, Só fazer uma introdução para a gente depois falar um pouco mais dessa questão da modelagem, Então o primeiro nível é um nível onde tu tem uma incompetência inconsciente, Onde tu não sabe ainda que tu não sabe, tu sequer começou a ir procurar aquele assunto. Então existia um dia que eu nem pensava em dirigir, eu não tinha nem vontade de dirigir, obviamente, então eu nem sabia como era dirigir, era uma incompetência, ou seja, eu não tinha uma competência, mas era inconsciente porque não passava pela minha cabeça. Depois, quando eu avanço, aí eu atinjo um segundo nível, que é o quê? Eu ainda sou incompetente, eu ainda não sei fazer aquilo ali, mas agora eu tenho consciência de que eu não sei, que é o momento em que eu passo a ter vontade de dirigir um carro. Eu olho, poxa, eu gostaria de começar a dirigir, eu tenho interesse em começar a dirigir, mas agora eu estou consciente, disso, só que eu ainda não sei, eu ainda sou incompetente, Então, ou seja, é o nível da incompetência consciente. Aí tu vai lá, se inscreve na autoescola, paga a tua carteira, faz as aulas teóricas e aí começa a fazer a aula prática. Nesse momento tu atinge um terceiro nível que a gente chama de competência consciente, ou seja, agora eu já comecei a dirigir, agora eu já consegui alcançar um certo nível de competência, porém ele ainda é muito consciente, Dito de outro modo, ele ainda é muito percebido, assim, tu precisa muito da atenção para conseguir fazer aquela atividade, É a pessoa que está recém começando a dirigir, ela está atingindo já um nível de competência, mas é uma competência ainda muito consciente, não virou um processo automático ainda, ela tem que ficar pensando, tudo parece muito, Tu tem que apertar no freio, tu tem que acelerar, tu tem que cuidar ali para conseguir dar a seta para virar para o lado, então assim tu acaba chegando num nível de competência consciente. Até o momento que, depois que tu pratica, aí sim tu consegue atingir o quarto nível que a gente chama, que é o nível de competência inconsciente, que é aquele momento em que tu já faz de uma forma automática e tu já nem sabe mais explicar para as pessoas como é que tu faz, tu só faz, tu já não pensa mais, Então tu tá ali já aumentando o volume do som do carro, tu tá dando a seta, tu tá acelerando, tu tá freando, tu tá já cuidando o outdoor que tá lá do outro lado,
porque já virou um processo inconsciente onde tu já tem uma competência, então tu já sabe fazer aquilo ali de trás para frente. São os níveis de aprendizagem, né? Que é um processo de aprendizagem onde a gente passa por tudo aquilo que a gente se predispõe a fazer, até o momento em que, depois de muitas horas, alguns conseguem atingir aquilo que a gente chama de maestria, né? Que é, no fim das contas, a excelência, aquela pessoa que a gente olha e, poxa, essa pessoa é o melhor no que ela faz, ela realmente é muito boa, mas é uma variação ali da competência inconsciente para chegar nesse outro ponto, que é o ponto da maestria, o ponto da excelência. Agora, o que a gente precisa entender? Só um pouquinho que apagou a luz aqui, deixa eu mudar aqui para voltar, pronto. Então, o que a gente precisa entender aqui, né? A gente precisa... Agora estou com um probleminha aqui na iluminação, vamos ver. Deixa eu só trocar de novo aqui. Pronto. Problemas técnicos, né? Agora voltamos novamente. Então, o que a gente precisa entender aqui? Ficou clara essa questão dos níveis de aprendizagem? Ao termos o conhecimento sobre isso, sobre esses níveis de aprendizagem que a gente acaba passando para conseguir chegar, no fim das contas, nessa maestria, aí é o momento onde a gente tem que perceber o seguinte: antes de começar isso, a gente precisa minimamente entender quem é bom naquilo que a gente quer fazer, né? Então, é aí onde entra a resposta que eu estava passando para essa pessoa, né? A autenticidade, ela não exclui o fato de você se inspirar e principalmente imitar mesmo a forma de uma outra pessoa fazer, né? Se a gente fica querendo apostar muito, não, eu sou uma pessoa criativa, deixa eu te dizer uma coisa, não vai acontecer criatividade do nada na tua cabecinha, né? Assim do nada, principalmente quando tu está começando num ramo, né? Aí tem pessoas que às vezes querem forçar uma barra, inventar algo que ainda não está numa cultura e aí começa a se revoltar. Poxa, eu sou um gênio incompreendido, é porque ninguém percebe a minha genialidade. Não, às vezes é porque tu simplesmente não está querendo, né? Tá numa soberba, achando que tu vai ser o inventor de alguma coisa nova, quando de repente seria muito mais simples, não exclui o fato de que tu vai ter que te esforçar, mas seria muito mais simples tu conseguir olhar para aquele mercado que tu está querendo atuar e olhar realmente, poxa, quem é o top 5 no mundo em relação a isso que eu estou, né, disposto a fazer. Eu olho para aquilo ali e percebo, poxa, essas são as melhores pessoas. É assim no menino que começa a jogar no futebol na categoria de base, né? Poxa, eles olham lá para quem são os grandes ídolos, né? Como que bate na bola o Cristiano Ronaldo, como que o Neymar dribla. É assim com alguém que canta, é assim com alguém que de repente é um escritor. A gente pode ver grandes nomes, né, por aí que foram inspirados em grandes artistas, em grandes pessoas que tinham sucesso na sua carreira e na sua profissão. É uma forma de começar, isso a gente chama da modelagem, que é quando tu olha realmente alguém que é bom naquilo que faz e aí tu consegue perceber de fato, né, estudar, né, minimamente os comportamentos daquela pessoa, os hábitos que aquela pessoa tem, as crenças, aquilo que aquela pessoa acredita, né, se tu tiver acesso àquilo ali, e aí tu começa a poder modelar essa pessoa, a seguir os mesmos passos dela, e tu vai fazendo eu não tenho, né, não tenho problema nenhum em chamar isso de uma imitação mesmo, né? Uma imitação até o momento em que você encontra a sua própria voz, porque veja, como eu estava falando no final da live de ontem, né? Talvez essa pessoa que me mandou não tinha visto, né? O que acontece? A gente muitas vezes acha que, né, o fato de estar imitando alguém que conseguiu chegar num ponto, num nível, ou tem esse nível de sucesso que você deseja, né? E entenda, sucesso nada mais é do que tu realizar uma atividade bem feita, né? E as pessoas acham que isso aí é cópia ou que isso aí é plágio. Isso não tem nada a ver com plágio. Plágio é quando você fica dizendo que aquilo ali foi criado por você. Então imagina se eu chegasse aqui, falasse de todos esses conteúdos de filosofia, de psicologia, de programação neurolinguística, de desenvolvimento pessoal, de construção de hábitos, e ficasse dizendo, olha, isso aqui foi criação minha, isso aqui foi criação da minha cabeça. Isso seria um plágio. No momento em que eu chego aqui, eu tenho que admitir, poxa, isso é construção de muitas pessoas que eu escutei, que eu ouvi, que eu estudei, e aí eu fui fazendo no começo realmente imitando essas pessoas até o momento em que aquilo ali foi encontrando a minha própria voz para que eu pudesse dar aquele toque, né? Aí a gente vai fazendo essas pequenas alterações. Mas se você entende o processo de aprendizagem, não tenha medo de pegar realmente uma pessoa que você se inspira e realmente copiar e vai colocando a sua essência naquilo ali.
né? Então isso não tem nada a ver. Plágio é quando você diz, não, isso fui eu que criei. Eu sei que muita gente interpreta isso como uma coisa ruim, mas aí fica apostando na sua criatividade, na sua genialidade e às vezes não sai do lugar, quando na verdade a gente tem muitos modelos, né? A história não é a roda não é reinventada, a gente olha realmente para quem está fazendo bem feito e aí se inspira. Óbvio que os valores têm que ser compatíveis em relação a isso, mas não tem problema nenhum. E aí depois, com o passar do tempo, você vai encontrando o seu jeito, né? Fazer um brownie é assim, né? Sei lá, criar uma loja de roupas é assim. Você vai se inspirar, você vai olhar para alguém que está fazendo, você vai pegar aquela receita de brownie, ela partiu de algum lugar, ela não saiu da sua cabeça. Depois você vai dando os seus toques até que aquilo ali se torne realmente a sua marca, até que aquilo ali se torne realmente um pouco mais da sua identidade. Então não acreditem nessa besteira de não, eu não vou ser original, né? Eu não vou ser uma pessoa criativa se eu ficar de repente querendo seguir os mesmos passos de outra pessoa ou querer imitar. É aquilo que eu falei ontem, né? Às vezes a gente não quer copiar ninguém, às vezes a gente não quer se inspirar e de repente fazer do jeito de outras pessoas que estão fazendo bem feito, e aí o que acontece? Eu acabo ficando igual a todo mundo, né? Eu fico sendo aquela pessoa que está ali, que não está fazendo nada ou que está fazendo de qualquer jeito. Aí sim eu sou a cópia, mas eu não sou mais uma cópia daquelas 5 pessoas que estão fazendo o melhor naquela categoria. Eu sou a cópia de todo o restante que faz mal feito, né? Então isso a gente pode observar muito em grandes casos de sucesso, né? Sei lá, pegando aqui, uma pessoa comentou ali sobre a Anitta, né? Então, goste você ou não goste, não é um gênero que eu aprecio, mas não dá para dizer que a Anitta, por exemplo, não é artisticamente falando, que ela não é realmente uma pessoa que, conseguiu atingir um nível de sucesso, é uma das cantoras do Brasil mais reconhecidas internacionalmente, né? Ela é a atual Carmen Miranda brasileira. Pode você gostar ou não gostar, como eu falei, eu sequer gosto. Agora, não dá para negar que ela conseguiu atingir um nível de sucesso. Agora, se tu olha lá no começo da carreira, né, lá naqueles primeiros clipes dela, tu olha, tinha ali uma certa pitada da Beyoncé, né, esqueci o nome da Rihanna, tu olha ali, tem muito daquilo ali, não é reinventar a roda. E aí, óbvio, com muito trabalho, com muita dedicação, ela foi colocando a essência dela, mas se tu olhar, tem muitas coisas parecidas ali, né? E assim por aí a gente vai. Se a gente for pegar, sei lá, o próprio Machado de Assis, né, o maior escritor brasileiro, né? Tu vai olhar lá os primeiros livros dele, tu olha ali, tem muito da literatura francesa, e aí depois, obviamente, ele foi encontrando o jeito dele de conseguir se tornar o fenômeno que ele se tornou. Agora, no começo, é muito próprio que a gente consiga se inspirar e olhar nas pessoas que estão realmente ali fazendo muito bem feito aquilo que a gente deseja fazer. Então isso se aproxima mais da modelagem, sem perder a autenticidade, né? A falta de autenticidade é ficar não fazendo nada e sendo igual a todo mundo, né? Achando que tu é o criativão, achando que tu é o gênio mal compreendido. Isso acaba se tornando uma soberba no fim das contas, e isso não vai te ajudar em nada, não vai te ajudar nem a ser original sequer. Tá bom, pessoal? Então essa foi a mensagem de hoje, né? Níveis de aprendizagem e modelagem. Espero que tenham gostado. Foi a nossa live número 210 e amanhã estaremos aqui novamente na parte da manhã para a nossa live número 211, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.